Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News chegando. Mais 522 novas notificações de dengue são registradas em Patos de Minas. Em 10 dias, mais de 4.000 atendimentos de casos suspeitos da doença foram realizados na UPA. Com foco nos crimes de homicídio, Polícia Civil deflagra a Operação Covardes. Motociclistas ficam feridos em acidente no centro da cidade. Fórum Jurídico debate violência doméstica, medidas protetivas e a criminologia cultural. Futebol. Cruzeiro vence o Remo nas penalidades e avança na Copa do Brasil. O RT faz último treino antes da viagem para Poços de Caldas. Meteorologia prevê queda significativa na temperatura em Patos de Minas. Cães e gatos devem receber microchips em Patos de Minas por meio de programa estadual. Produtores rurais avaliam melhorias com inspeção regional de produtos. A preocupação com a baixa cobertura da vacinação contra a hepatite. E Pizzaiolo Patense desbanca estrangeiros em concurso para eleger melhor pizza. Agora no NTV News, que já está no ar. Uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, deflagrada nesta sexta-feira, teve como alvo pessoas envolvidas em homicídios em Patos de Minas. A operação denominada Covardes foi deflagrada na manhã desta sexta-feira aqui em Patos de Minas. A Divisão de Homicídios de Patos de Minas, comandada pelo Dr. Luiz Mauro Sampaio e seus investigadores, cumpriram 6 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão e 1 mandado de internação. E os alvos dessa operação são pessoas ligadas ao crime de homicídio e com requintes de crueldade aqui na cidade de Patos de Minas. Eu vou conversar agora com o doutor Luiz Mauro Sampaio, ele que é delegado da Divisão de Homicídios. Doutor, os alvos dessa operação já estavam sendo investigados para serem cumpridos os mandados na manhã de hoje? Sim, a Operação Covardes, ela frisou nesse ponto, de 2 homicídios que foram muito cruéis, 2 homicídios com requintes de crueldade que levaram até uma pessoa a ficar em chamas e a outra a ter colocado seus braços para trás e ser colocado numa cova. Isso agora, nós conseguimos nessa investigação levantar o nome de indivíduos suspeitos e claros suspeitos de terem participado desses crimes e por isso nós fizemos os pedidos de prisão e de busca e apreensão ao Poder Judiciário local para que pudesse então nós iniciarmos essa investigação, na verdade iniciar essa operação que se desenrola posteriormente. Agora, essa operação acontece não só de acordo com esses 2 crimes, mas a maneira que acontecerem homicídios na cidade, a operação está em andamento. Exatamente. Qualquer crime de homicídio é um crime covarde, mas nós focamos nesses 2 exatamente porque tínhamos para esses 2 elementos muito fortes, muito potentes para enviarmos então ao Poder Judiciário, que decretou a prisão desses indivíduos e agora eles vão responder no Poder Judiciário por conta de seus crimes. Doutor, são 2 crimes, um com a mulher que teve 40% do corpo queimado e também um do dia 29 de março, onde um homem foi encontrado enterrado numa cova ali na região dos 30 Paus, E como que estão os inquéritos para investigar os suspeitos desse crime? Bem, com relação aos suspeitos do crime ocorrido no dia 28, 29 do mês 3, nós já temos diversos elementos que foram levados à justiça e nós temos aí informações que esses elementos podem estar unidos numa organização maior, mas isso ainda está em fase de investigação e o que a gente tem que alertar a essas pessoas que acham que podem fazer parte de qualquer tipo de organização maior, menor, é que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, todos estão imbuídos no mesmo propósito de coibir crimes de homicídio e qualquer outro crime que venha acontecer na cidade de Patos de Minas. Com relação ao segundo homicídio, no caso tentado, dessa mulher, também um crime covarde, um crime com muita crueldade, em que o autor segurou a vítima, jogou ela no chão e, não satisfeito, pegou um combustível, jogou sobre a vítima e ateou fogo na vítima. Por sorte, essa vítima não veio a óbito, mas foi gravemente ferida, levada ao hospital e tratada, mas isso aí não pode ficar impune. Seja a tentativa, seja o crime consumado, não pode ficar impunes. E a Polícia Civil, determinada a combater esses crimes, seja tentado, seja consumado, aplica a mesma linha, ou seja, a mesma força, a mesma possibilidade de tratar esses crimes e de evitar que outras pessoas que entendam que podem cometer esses crimes venham a cometer.
a peça primordial, a peça-chave sempre é a sociedade de bem de Patos de Minas, que esmagadoramente é superior a esses indivíduos que acham que podem mandar na cidade, podem decidir sobre vida e morte das pessoas. Então nós temos que elevar aí a sociedade como um ponto de total referência e necessário que fiquem tranquilos em falar com a Polícia Civil, em falar com a Polícia Militar ou com o Ministério Público, para que isso possa realmente iniciar investigações ou dar mais substrato, mais forças às investigações que já estão em andamento. Nós temos que falar que nessa investigação, por exemplo, na Covarde, nós tivemos aí também a utilização da perícia na busca de DNA em locais de crime, uma coisa muito importante e tecnológica, que a Polícia Civil desenvolve e vem desenvolvendo, a Polícia Civil como um todo em Minas Gerais, vem desenvolvendo de forma muito forte para evitar que esses crimes aconteçam e, caso venha acontecer, que o deslinde, que a verificação dos autores seja mais fácil ainda. Muito obrigado, doutor, pelas informações. A população ela pode participar com as denúncias através do 190 da Polícia Militar. O 181 é um número unificado das polícias, onde você não precisa revelar a sua identidade, pode falar o que está acontecendo. A Polícia Civil ela vai investigar, vai atrás, vai fazer o trabalho de perícia e tentar, então, ajudar nesses crimes para serem elucidados aqui na cidade de Patos de Minas. Um acidente de trânsito envolvendo motociclistas foi registrado no final da tarde na região central de Patos de Minas. 2 pessoas foram encaminhadas ao atendimento médico. O fato foi registrado na rua Agenor Maciel, próximo ao mercado municipal. Uma das motocicletas avançou o sinal vermelho e se chocou com a outra que cruzava a via. Testemunhas que se encontravam no local acionaram o Corpo de Bombeiros e o SAMU para prestarem atendimento. O rapaz de uma das motos teve ferimentos leves, mas foi conduzido até a Santa Casa para realizar exames médicos. Já a condutora da outra moto, segundo relatos, ficou mais gravemente ferida e também recebeu socorro. O efetivo policial da cidade de Lagoa Grande recebeu hoje uma nova viatura. A solenidade de entrega aconteceu na sede do 15º Batalhão, em Patos de Minas. A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu nesta sexta-feira mais uma viatura para reforçar o policiamento no município de Lagoa Grande. Essa emenda, eu acho que ela está em torno de quase 200 mil, né? Porque muda muito, né? Hoje já está valendo muito mais. E a nossa finalidade é exatamente participar também como parceiro da segurança pública, no caso da nossa Polícia Militar, onde a gente tem muita confiança. Um instrumento que será de grande valia para o trabalho dos militares na tarefa de promover maior sensação de segurança à população. Essa viatura vem muito a nos ajudar o povo lagoagrandense no sentido de prevenção e também na prisão de alguns meliantes, né? Os policiais de Lagoa Grande, policiais militares, têm trabalhado incansavelmente para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, isso em parceria com o município. O município tem trabalhado também, não tem medido esforços para dar todo o apoio à nossa população. Essa viatura que está sendo entregue para a sociedade, né? Às vezes a gente fala que a Polícia Militar está recebendo a viatura, não. Nós somos uma ferramenta de segurança pública, né? Da sociedade. Então a sociedade acaba de receber uma nova viatura que ela vai potencializar a segurança pública em Lagoa Grande. E quando eu falo em potencializar e proporcionar a segurança pública, eu gosto de falar muito em paz, sabe? Segurança pública trazer paz e tranquilidade para as pessoas viverem. Você já imaginou o grau de fragilidade dos dados que expomos na internet? Usar senhas fáceis, principalmente hoje em dia, é um dos principais motivos que facilitam a vida de criminosos na rede. Em cada site, uma preocupação. O Gabriel achava que as senhas usadas para se proteger eram fáceis e repetidas. Mudou tudo. O método que eu utilizei para mudar as senhas foi pegar aqueles geradores de senha, né? Site gerador de senha, que ele te joga uma senha com caracteres aleatórios. E aí pegar essa senha e não utilizar ela, mas utilizar alguns aspectos dela. Mas nem todo mundo se importa como deveria. Um relatório feito por uma empresa global de segurança mostra bem isso. O levantamento ocorreu em 50 países. 4 terabytes de senhas foram disponibilizadas na internet através de diversos vazamentos ocorridos em 2021, mostrando que questões culturais também influenciam na hora de escolher uma senha. As combinações mais escolhidas pelos usuários são uma verdadeira porta aberta para invasores. Infelizmente, as pessoas definem senhas como algo que preferencialmente elas precisam se lembrar. As pessoas detestam
usar como senha algo que elas não consigam se recordar. A sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidera o ranking mundial. Em segundo e terceiro lugares a mesma, só com mais ou menos números. Em quarto, a combinação QWERTY, formada pelas letras da primeira linha dos teclados dos computadores. Password, que significa senha em inglês, ocupa o quinto lugar entre as proteções mais usadas no planeta. No Brasil, o ranking segue quase a mesma lógica, destacando-se também o nome do próprio país em terceiro lugar. São sequências tão óbvias que, de acordo com o estudo, poderiam ser quebradas em 1 segundo por qualquer programa dedicado a isso. Mas não são só essas sequências numéricas que te deixam vulnerável. Esqueça também combinações que envolvam datas de aniversário, nomes de parentes da sua empresa ou do time de futebol do coração. Tudo isso, por mais pessoal que possa parecer, também pode ser descoberto em instantes por invasores. Ao menos 8 caracteres envolvendo letras maiúsculas e minúsculas, números e tipos especiais são o básico para reforçar a segurança. Mas não só. Variar também é indispensável. Se você utiliza uma senha ou um conjunto de senhas para o seu ambiente corporativo, ou seja, para o trabalho, não utilize essas senhas para fins pessoais. Porque se o criminoso vier a descobrir, por exemplo, a senha que você utiliza para a rede social, e se esta for a mesma senha que você utiliza para o trabalho, suas informações corporativas podem ser potencialmente comprometidas. Depois do intervalo aqui no News, Fórum Jurídico debate violência doméstica, medidas protetivas e também a criminologia cultural. Violência doméstica e familiar contra as mulheres e as medidas protetivas de urgência foram temas de mais uma noite do Fórum Jurídico que está sendo realizado no Centro de Convenções do Unipam. A violência doméstica e familiar, como o próprio nome já diz, é aquela sofrida por uma mulher no seio familiar e dentro do lar. Ela envolve pelo menos 3 tipos de relacionamentos. Primeiro são violências físicas, violências psicológicas, sexuais, patrimoniais ou morais, que sejam dirigidas contra mulheres. É muito importante que as mulheres sofram essas violências para que seja considerado violência doméstica e familiar. Os homens, quando eles sofrem, não vai se aplicar a Lei Maria da Penha, vai se aplicar o Código Penal quando o homem sofre uma violência como essa. A pessoa que comete a violência pode ser tanto um homem quanto uma mulher, mas desde que seja cometida contra uma mulher. Alguma dessas 5 formas que eu expliquei dentro de um dos 3 conceitos que eu vou falar agora, que são dentro de uma unidade doméstica, que são pessoas que moram na mesma casa, quando uma mulher é ofendida, é violada, dentro de uma unidade familiar, que não são necessariamente pessoas que moram na mesma casa, mas são pessoas que sejam familiares, ou por laços sanguíneos, ou por afinidade, ou porque por vontade expressa, ou porque assim se consideram familiares e uma mulher sofre uma violência, ou então numa relação íntima de afeto. Esse foi um dos temas da palestra do Fórum Jurídico para os alunos do curso de Direito do Unipam. Samantha é defensora pública e explica que atualmente existem inúmeras medidas protetivas de urgência para proteger as mulheres vítimas de violência. Considerando que as mulheres morem na mesma casa que a pessoa agressora, então ela pode pedir, por exemplo, uma medida de afastamento do agressor do lar. E nesse momento é importante dizer que não importa quem que seja o proprietário dessa casa. Outro exemplo são aquelas medidas que são obrigações de não fazer, obrigação de não se aproximar, obrigação de não entrar em contato, obrigação de não frequentar os lugares que essa mulher costuma frequentar, e normalmente é a casa dela, o local de trabalho dela, o local em que ela estuda. Então são medidas que podem ser pedidas também. Também existem as medidas protetivas que prevêem os alimentos provisórios para essa mulher, para que ela consiga sair do ciclo de violência, para que ela tenha uma independência financeira para conseguir se libertar desse ciclo de violência. Tema de suma importância para ser abordado em qualquer época, visto a necessidade em se falar e conhecer a respeito. O conhecimento liberta. A mulher ela só vai conseguir deixar de viver uma situação de violência se primeiro ela identifica que ela está vivendo uma situação de violência. Muitas vezes é um relacionamento abusivo, que ela não se deu conta que aquilo era uma violência. Muitas vezes a mulher acha que violência é exclusivamente violência física, que é aquela quando a pessoa bate e deixa marcas. E que quando não bate ou não deixa marcas, ela não consegue provar que aquela violência aconteceu, então ela não está em situação de violência e ela não pode pedir ajuda, ela não pode contar para ninguém. Então, na verdade, a ideia do conhecimento é mostrar quais são as formas de violência, o que significa cada uma dessas violências e quais são os caminhos que essa mulher pode ter. Outro tema abordado no fórum foi a criminologia cultural e as síndromes criminais
e diz respeito à ligação entre a realidade e o fascínio por personagens criminosos da ficção. A criminologia cultural, como o nome diz, é um estudo da relação entre a realidade social e a criminalidade no mundo da fantasia. É o ato de entender por que despertamos interesse em saber sobre crimes. Por que as pessoas gostam de saber sobre o crime? Por que as pessoas assistem séries que envolvem crime, como Pablo Escobar, Narcos, dentre outros? Por que as pessoas têm essa fixação por Operação Lava Jato, as fases da Operação Lava Jato? A gente fica na ânsia, quando vai prender fulano, quando vai prender ciclano. Então, a ideia da criminologia cultural é explicar por que o ser humano ele gosta disso. Que nada mais é do que uma obsessão pelo proibido, uma obsessão pelo diferente. Porque o crime está muito longe do nosso dia a dia. Então as pessoas comuns, quando elas veem isso na televisão, nos filmes, elas passam a pertencer a esse mundo. Dentro da criminologia, estuda-se também sobre as síndromes criminais. São várias. A gente tem, por exemplo, a síndrome de Estocolmo, muito famosa. Por que a pessoa sequestrada, ela se apaixona pelo sequestrador? Porque a pessoa é sequestrada, pede-se um resgate, é um crime grave, é extorsão mediante sequestro, Código Penal, artigo 159. Por que essa pessoa ela passa, então, a ter uma devoção pelo sequestrador? Por que ela passa, em determinado momento, a admirar? Por que ela passa a querer ficar com o sequestrador às vezes? Tem vários filmes que mostram isso. A Pele que Habito, do Almodóvar, dentre La Casa de Papel, que mostra alguns dos integrantes ali que passam a adorar os sequestradores. Isso também a psicanálise explica, que a ideia da obsessão pelo proibido, a espécie da diferença daquilo que pode acontecer na nossa vida e que a gente não está acostumado. Esse foi um dos temas de palestra do Fórum Jurídico para os alunos do curso de Direito do Unipam. Assunto que, além da importância acadêmica, auxilia também no entendimento de por que as pessoas cometem crimes violentos. Eu tenho que saber da sociedade, eu tenho que conhecer a sociedade, eu tenho que conhecer as pessoas. E essa síntese mostra o íntimo do ser humano, o psicológico do ser humano, é entrar na cabeça da pessoa para compreender o porquê de certas atitudes, certos crimes. Daqui a pouco aqui no News, vamos falar de futebol, né? O Cruzeiro venceu o Remo nas penalidades e avançou na Copa do Brasil. O RT faz o último treino antes da viagem para Poços de Caldas e você vai ver que a meteorologia prevê queda significativa na temperatura em Patos de Minas. Futebol, em noite de Rafael Cabral, nessa quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Remo no tempo normal e conseguiu se classificar para as oitavas da Copa do Brasil nas cobranças de pênalti. Foi um jogo de ataque contra a defesa, com o Remo que tinha vantagem no placar agregado, ficando o tempo todo recuado. O gol do Cruzeiro saiu somente aos 30 do segundo tempo. Na cobrança de escanteio, Rafa Silva, que tinha acabado de entrar, cabeceia e Edu abre o placar. Este 1-0 levou a decisão para as penalidades. E foi a vez do goleiro Rafael Cabral brilhar. Ele pegou as batidas de Marlon, na sequência defendeu o chute de Leonan, depois a cobrança de Lailson e por último, em meio a um momento de muita tensão, classificou a Raposa ao defender a batida de Everton Senna, fazendo o Independência explodir de alegria. Hoje com certeza é um dia que eu vou levar pro resto da minha vida, cara. A hora que saiu o gol ali, ver todo o estádio gritando meu nome, Só a gente que vive do futebol sabe qual é a dificuldade, cara, pra tu chegar e realizar um sonho desse tamanho aqui, cara. Jogar um jogo tão grande como foi o jogo de hoje. Eu tô muito feliz, muito realizado, cara. Era um jogo muito complicado, onde a gente teve que ter muita paciência, tanto na partida quanto nos pênaltis. O Rafa, cara, sensacional. Já tinha pego 3, alguns pra fora, mais 4. Não, eu glorifico a Deus, Deus é bom demais comigo e a gente está muito feliz com essa vitória, pé no chão, porque o caminho é muito longo ainda. Está sendo bem feito, mas eu acho que está sendo bem feito pela humildade, cara. Porque a gente conversou muito hoje ali. Te confesso que hoje era um jogo que a gente fica preocupado, porque você joga contra o Grêmio, ganha, qual vai ser a concentração do time? E o time mostrou uma humildade para correr pra caramba, então eu tô muito contente, velho. Eu já participei de grupos excelentes, né? Ganhei títulos em outros lugares, mas poucas vezes eu vi um
um time humilde como esse, trabalhador, que ouve, o treinador fala, ouve. Se o treinador mandar pular essa trave aqui, vai pular a trave. Então, acho que esse é o meio caminho, né? Só que é aquilo que eu disse, a gente tem que continuar trabalhando com muita humildade, porque velho, se a gente parar de ganhar, todo mundo esquece que já passou. A Raposa volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Náutico, às 16 horas no Estádio dos Aflitos, no Recife, em jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro. A URT fez na manhã de hoje o último treino antes de pegar estrada para mais uma rodada da Série D do Brasileiro, né? No domingo, o Trovão Azul enfrenta a Caldense. Após mostrar o primeiro bom resultado para o time dentro do campeonato, que somou 3 pontos diante do Bahia em Feira de Santana, o time teve uma semana inteira para respirar aliviado, discutir novas estratégias e evitar erros antes cometidos nas primeiras rodadas. A gente precisa melhorar, principalmente na questão da construção do jogo, a gente precisa criar mais e a gente conseguiu colocar bastante conteúdo para que a gente, nesse jogo já, a gente possa criar bem mais do que a gente criou nos jogos passados. Fazer o time caminhar mais tranquilo em busca de bons resultados não será tarefa fácil. Mesmo quebrando a invencibilidade do Bahia e saindo da lanterna, a URT ainda tem um longo caminho pela frente. Eles entenderam que o nome deles estão num clube de camisa e eles precisam ter essa entrega desde do começo até o fim, e essa entrega não pode ser somente no dia do jogo, precisa ser de segunda, terça, quarta, no descanso. Então tá todo mundo comprometido com a causa, né, que é levar o RT aí para outra fase do campeonato. Em poucos dias, sob o comando de Ricardo Chuva, o elenco já sentiu alguns detalhes que podem favorecer o time daqui para frente no campeonato. Um dos detalhes é que o clima por aqui mudou, não só dentro de campo, como no extracampo. O clima mudou, né? O clima tá diferente, é porque o Chuva chegou também, o treinador, e ele tá dando uma certa mudada no ambiente, no clima do time, e o grupo tá se unindo, tá se agrupando. Faz uma semana que eu cheguei, minha estreia foi contra o Bahia de Feira, foi um jogo muito difícil, sabemos que a equipe do Bahia de Feira é uma equipe muito qualificada, mas a gente está no caminho certo, é só botar o pezinho no chão e seguir em frente. O grupo é muito bom, o grupo é unido pra caramba, os caras sabem receber bem as pessoas aqui. Acho que a gente está no caminho certo. O professor que chegou agrupou muito mais o grupo ainda, então a gente está no caminho muito certo. A próxima rodada, válida pela Série D do Campeonato Brasileiro, será fora de casa. Para nós é um novo campeonato, fomos lá, fizemos 3 pontos. Não estamos tão felizes assim porque a gente está lá embaixo na tabela, mas a gente vai lá para Patos ou lá para Poço para buscar os 3 pontos, sim. Sabemos que é um jogo muito difícil, né? A equipe da Caldense é uma equipe boa, uma equipe que é bem estruturada, e então vai ser um jogo muito difícil, jogando na casa do adversário, e sabemos que essa vitória seria muito importante para o nosso caminhamento no campeonato. Esse jogo é o jogo mais perigoso que tem, né? Porque os dois estão com pontos parecidos. O campeonato, né, a chave tá muito embolada, e esse jogo é o jogo que ninguém quer ficar no último lugar, então é um jogo muito difícil. Nós sabemos que eles reforçaram, tiveram bastante jogadores chegando já contra o Pouso Alegre no último jogo, fizeram um jogo muito bom lá, por mais que eles perderam, fora de casa, e agora nos seus domínios é claro que eles vão tentar se impor, e a gente está pronto para poder fazer um jogo muito bom e sair com alguns pontos lá de Poços de Caldas. Olha, prepare os agasalhos. As temperaturas devem cair na próxima semana em Patos de Minas. Se você já está percebendo o tempo mais frio, fique atento, porque deve piorar. A chegada de uma frente fria ao estado promete derrubar ainda mais as temperaturas na região. É bom a gente entender que nessa época do ano é muito comum a entrada de frentes frias. E o que está acontecendo é exatamente isso. Uma grande massa de ar polar. Ar polar significa que ela normalmente é fria e seca. E ela está se deslocando pelo continente, subindo em nossa direção. Então é um vento de direção norte, né? Parte do sul para o norte. Isso vai, de fato, a partir da semana que vem, trazer uma queda significativa nas temperaturas.
Alguns institutos prevêem mínima de 4 graus, mas o climatologista explica que a intensidade da friagem não deve chegar a tanto na região de Patos de Minas. Alguns climatologistas atribuem aí um valor de aproximadamente uma mínima de 4 graus. Sinceramente, eu acho que isso deve ser a temperatura deve ficar um pouquinho mais alta que isso, porque essa massa de ar está vindo por sobre o continente e a velocidade de deslocamento que está acontecendo é lenta e ela sofre um pouquinho de aquecimento nesse ponto. Mas, de qualquer forma, a expectativa que nós temos para a próxima semana, que é a partir de quarta-feira, nós já tenhamos aí uma queda significativa. Mínimas em queda e frio à vista, mas as máximas não devem sofrer grandes declínios, segundo Adalberto Vieira. Observe que nessa época nós vamos ter já uma baixa nebulosidade, com baixa nebulosidade, as mínimas caem muito, mas as máximas ainda ficam elevadas. Nós vamos ter máximas na casa dos 24 graus, mais ou menos, mesmo quando a mínima estiver bem baixa aí. É bom ficar atento então também à umidade relativa do ar, né? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para o fim de semana. Na compra da armação mais lentes, você ganha esse lindo óculos de sol. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. De acordo com o IMET, a umidade relativa do ar deve ficar em 30% em alguns momentos do dia na região. A tendência é de céu com poucas nuvens. Em Patos de Minas, a temperatura varia de 16 a 30 graus no sábado e no domingo, a máxima prevista é de 29 graus. Em Tiros, a variação deve ser de 16 a 28 graus tanto no sábado quanto no domingo. Em Presidente Olegário, os termômetros alcançam 31 graus no sábado e no domingo, 30 graus. Em São Gotardo, mínima de 15 e máxima de 27 graus no sábado, mesma máxima prevista para o domingo. E em Lagamar, máxima de 31 graus no sábado. Já no domingo, a previsão é de mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em instantes aqui no News, cães e gatos devem receber chips em Patos de Minas por meio do programa estadual. Produtores rurais avaliam melhorias com inspeção regional de produtos. Um programa estadual de microchipagem de animais já está sendo desenvolvido em Patos de Minas. O microchip é aplicado na pele do animal e demora apenas alguns segundos para ser colocado. Esses 2 animais, por exemplo, que participaram do programa do Estado chamado Conheça Seu Amigo, vão ter todos os dados como nome, castração, vacina e estado de saúde dentro de um sistema que pode ser acessado por qualquer órgão de saúde ambiental. O objetivo do projeto é promover ações de manejo ético-populacional, promoção da saúde animal e educação humanitária, com foco na guarda responsável, e também reduzir a proliferação desordenada de cães e gatos e o abandono, garantindo o bem-estar dos animais em âmbito estadual. Cães e gatos, primeiramente, né? Nosso foco primeiro é nesse manejo populacional de cães e gatos, porque nós sabemos, né, o quanto existem posses irresponsáveis e a partir do momento que o município microchipar, nós já temos em ação também, né, um sistema de informações do Estado que foi cedido ao município. Nós repassaremos a todas as clínicas particulares também para integrar todo esse banco de dados no Estado de Minas Gerais. Preencheremos o cadastro informando quem é o tutor, né, quem é o responsável por esse animal, com seu endereço, com seu e-mail, com o número do microchip. E esse animal, uma vez deixado em vias públicas, abandonado, nós, enquanto município, nós poderemos então identificar esse animal por meio do microchip, levar até ao seu tutor e solicitar a posse responsável. Nós temos o estatuto, né, aqui do município de proteção e defesa dos animais. Lá também já prevê todas as multas às pessoas que não tiverem posses responsáveis dos seus animais no nosso município a partir de agora. A aquisição dos microchips veio através de um termo de ajustamento de conduta entre o Estado de Minas Gerais e uma mineradora. No primeiro momento foram adquiridos 64 mil microchips destinados pela empresa. Esses microchips foram distribuídos para 74 municípios mineiros. Patos de Minas vieram 3.170 microchips. O município comprou outros 5 mil.
que agora vão ser destinados à população mais carente que tem animal e ONGs de proteção animal também. A discussão agora é para a aquisição de novos microchips, que será feita também com parceria do governo do estado. Agora, já no segundo semestre, já temos 35 mil microchips já programados no segundo edital para atender cerca de 35 novos municípios, e isso é para um primeiro passo, né? Me repito, Minas é o primeiro estado do país para lançar esse sistema de identificação e também o sistema de cadastro das ONGs e protetores de entidades para os animais, para que a gente possa realmente ligar essas pontas, fazer a política pública que é de proteção, que é desse manejo populacional de cães e gatos, para que a saúde pública, a população tenha essa política de qualidade em Minas Gerais. Nesse primeiro momento, apenas animais provenientes de comunidades de baixa renda e animais abandonados ou para doação sob a tutela de organizações da sociedade civil, como o ASPA, terão o direito à aplicação gratuita dos microchips. Primeiramente, o animal precisa ser castrado para posteriormente ser microchipado. Mas o município também já adquiriu 5 mil microchips com recursos próprios para proceder essa microchipagem nos animais em situação de rua, os animais das pessoas de baixa renda e também aqueles que estão em tutelas, né, das ONGs, no caso aqui do nosso município, a ASPA. De acordo com o município, a aplicação dos microchips é uma responsabilidade do município, que se preocupa com a saúde pública. Cuidar, né, do pilar da saúde animal, nós temos, né, a saúde única, que é composta pela saúde ambiental, animal e humana. Mas a partir do momento que nós temos todos esses 3 pilares integrados, automaticamente nós temos qualidade de vida para a nossa população. A situação dos animais é uma situação de saúde pública, é um problema de saúde pública. Então, além do carinho com os animais, do cuidado com todos os animais, a gente tem muitas pessoas em Patos que ajudam nesse sentido. A gente precisa também preocupar com essa questão de eventuais doenças que podem se alastrar, inclusive, na população. O CISPAR, que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, promoveu nesta sexta-feira em Presidente Olegário um encontro para apresentar as diretrizes do Serviço de Inspeção Regional de Produtos de Origem Animal. Direcionado aos produtores rurais da região e gestores dos municípios, o encontro esclareceu a importância das ações de inspeção e como cada produtor deve utilizar estes serviços. Ele tem uma vantagem de estar produzindo um produto certificado com uma segurança alimentar para o consumidor dele e também uma vantagem econômica, porque esse produto, quando ele é clandestino, o produtor tem muita dificuldade de colocar ele no comércio. Então, ele obtendo o registro, ele vai poder vender tranquilamente no comércio, em um supermercado, em locais onde ele antes não conseguia vender, consequentemente aumenta a renda do produtor. O Gilmar produz ovos de codorna e vê na iniciativa da certificação do CISPAR oportunidade para desenvolver ainda mais a sua atividade. Já estamos no mercado há 5 anos, mas sempre com a expectativa de poder melhorar o que fazemos, de estar fazendo algo que atenda melhor o mercado, toda a nossa região. E agora, né, através do CISPAR, nós podemos expandir um pouco mais, atendendo um número maior de cidades. E isso nos alegra muito e nós estamos realmente felizes. O Gaspar já produzia outros produtos além de ovos, mas espera diversificar ainda mais com a certificação. As outras atividades, tipo peixe, a horta, tem um tempo bom que eu estou mexendo. Agora os ovos, agora que eu estou começando. Então veio o pessoal da Emater, o pessoal do CIM, me incentivou, então a gente tem que chegar lá para a gente ver se a gente arruma na mesa dessas crianças aqui do PO um produto mais saudável, mais sadio. O coordenador explica que a inspeção regional de produtos de origem animal também é importante para a economia dos municípios. Para o município também traz vários benefícios, né? Aumenta as compras da agricultura familiar dentro do PENAI, para merenda escolar principalmente. Também aumenta a arrecadação do município, porque esse produto passa a ser registrado, então ele vai pagar imposto, aumenta também os empregos no município, né? A inflação acima dos 12% tem mudado os hábitos dos brasileiros até mesmo na hora de comprar os alimentos. Tentar aproveitar preços de atacado tem sido uma estratégia cada vez mais usada pelas famílias. O crescimento do setor de atacarejo comprova essa prática.
Nos anos 80 e início da década de 90, esta era uma cena muito comum. Cada vez que ia ao supermercado, o consumidor tinha que enfrentar um vilão, a maquininha de remarcar preços. Ela entrava em ação várias vezes no mesmo dia. A inflação galopante corroía o salário e o bolso do consumidor. Seu João lembra muito bem dessa época. A cada ida ao supermercado você tinha que aproveitar o preço e comprar o máximo do que fosse necessário para guardar por mais dias, porque senão todo dia era preço maior. Mas mesmo com o primeiro trimestre deste ano, apresentando a mais alta inflação desde o início do Plano Real, a época atual ainda está muito longe, de acordo com os economistas, de ter uma semelhança com o período de turbulência enfrentado antes da estabilização da moeda em 1994. Período em que a inflação no país superava a casa dos 47% ao mês. E para escapar da alta dos preços, o consumidor tem cada vez mais procurado por outras alternativas, que vão desde consumir menos, substituir produtos ou até mesmo comprar nos atacarejos. Esse modelo de negócio que une características do atacado e do varejo no mesmo lugar e que nos últimos anos tem crescido no país. Uma pesquisa feita por uma consultoria especializada aponta que o valor médio das compras em estabelecimentos deste tipo no país cresceu mais de 23% em 2021, se comparado ao ano anterior. Outro número pode perfeitamente comprovar a migração do consumidor para os atacarejos. De acordo com a Abras, Associação Brasileira dos Supermercados, as vendas caíram 21% em janeiro deste ano. Então nós temos, por exemplo, condomínios de prédio fazendo compra no atacarejo e dividindo entre todos os moradores do prédio. Super saudável isso, tá? Agora, se eu começo a acumular na minha despensa determinados itens, eu estou passando essa mensagem para o produtor. Falo, olha, continua com o preço que está, porque eu posso comprar. Né? Então é uma faca de dois gumes aí que a gente tem que estar muito atento, tá? Para não perversamente contribuir para esse processo inflacionário. Quem faz a opção pelo atacarejo está sempre buscando comprar mais por menos. De valores dá uma diferença de uns 20% a 30% no valor. Se eu fosse a um supermercado normal, é compensatório. Algumas coisas mais baratas, né? Arroz, feijão, tudo. Fazer as compras no atacarejo pode significar uma economia de 10% a 15% em relação ao preço praticado nos supermercados e hipermercados. Vale também para as compras em grupos, feitas por moradores de uma mesma rua ou de condomínios. Quanto maior o volume, menor é o preço que você paga, né? Então, o preço que você paga de um produto unitário é um pouquinho maior do que se você releva uma caixa inteira ou uma embalagem inteira. Se você vai ver ao longo de um ano, são 2 compras a mais que você consegue fazer comprando de um atacarejo. Mas essas compras têm que ser feitas com cuidado para que não haja endividamento e o consumidor não perca os produtos. É o que alerta o economista. Então, se você começar a usar, além do seu salário, outras alternativas de crédito, isso pode ser muito prejudicial. Preços inflacionados não se compra, se substitui. Então, a gente tem que aprender essa prática para não contribuir com esse processo. A seguir aqui no News, mais 522 novas notificações de dengue são registradas em Patos de Minas. Em 10 dias, mais de 4.000 atendimentos de casos da doença foram realizados na UPA. A preocupação também com a baixa cobertura de vacinação contra a hepatite. E você vai ver que Pizzaiolo Patense desbanca estrangeiros em concurso para eleger a melhor pizza. Em meio ao cenário de epidemia, com alto número de atendimentos nas redes de saúde pública e particular, a gente atualiza agora os números da dengue em Patos de Minas. O boletim epidemiológico semanal mostra aí que mais 522 casos de dengue foram notificados. Desde o informe anterior, foram confirmados mais 71 diagnósticos da doença. Desde o início do ano, foram 3.528 notificações de dengue, com 539 casos de dengue clássica confirmados. 353 foram descartados e, até o momento, 2.636 casos estão aguardando
resultado, né? Ainda sobre esse assunto, em menos de 10 dias, foram cerca de 4.000 atendimentos relacionados à dengue na UPA, em Patos de Minas. O número de casos suspeitos e confirmados de dengue tem preocupado as autoridades em saúde de Patos de Minas. Nos primeiros dias desse mês, já foram feitos mais de 4.000 atendimentos e a média diária de atendimentos é de cerca de 400 pessoas. No primeiro quadrimestre de 2021, tivemos 24.000 atendimentos. E nesse quadrimestre de 2022, tivemos 52.000 atendimentos, né? Esse número alto de atendimentos vem, né, desde o início do ano, que são os casos de Covid, né, e agora são os casos de dengue. No mês de maio, né, nesses 13 primeiros dias do mês de maio, a gente teve em média 4.500 atendimentos. E desses 4.500, metade, 50%, são casos suspeitos de dengue. Até o momento, há poucas internações na unidade. Quanto os principais sintomas de quem procura a UPA para receber o atendimento, são sintomas de leves a moderados. A gente observa que a maioria dos pacientes que chegam aqui hoje, né, eles chegam com sintomas leves a moderados, né? São pacientes que chegam aí com desidratação, com muita dor, náuseas, né? Vômitos. E casos graves até o momento a gente não teve. A orientação às pessoas que precisam procurar atendimento é optar pelas unidades de saúde da família quando possível, para desse modo desafogar a UPA, que tem recebido diversos pacientes em diversas situações. A gente sabe que os sintomas são dor de cabeça intensa, né, febre alta de 38, 39, náuseas, vômitos, né, manchas pelo corpo, né. Isso, né, o médico do PSF consegue tratar, acompanhar o paciente. E vir para a UPA, né, somente em casos mais graves, né, onde aí a gente tem uma dor abdominal intensa, sinais de sangramento, né, que isso a gente precisa investigar. E lembrar que a automedicação nunca é indicado. Quando se trata de dengue, por exemplo, nenhum anti-inflamatório é indicado. Nunca faça a automedicação. Né? A gente sempre tem que tomar medicamento com a prescrição médica, né? E geralmente, né, os medicamentos mais utilizados aí são, né, dipirona, paracetamol para febre, para dor, hidratar bastante, porque, né, na dengue há desidratação importante. E, né, nunca tomar anti-inflamatório, AS, porque isso pode provocar sangramentos. A Anvisa prorrogou por mais um ano o uso emergencial das vacinas e medicamentos contra a Covid-19. Durante esse período, as empresas farmacêuticas devem solicitar o registro sanitário definitivo para os produtos. A extensão das validades por mais 12 meses foi aprovada nesta quinta-feira. Os imunizantes da Pfizer, Janssen e AstraZeneca já possuem o registro definitivo, por exemplo. Porém, as autorizações do uso emergencial corriam risco de serem automaticamente extintas. Isso por causa do fim da emergência de saúde pública declarado pelo Ministério da Saúde. Na mesma reunião, a Anvisa manteve o uso obrigatório de máscaras dentro dos aviões e áreas restritas de aeroportos, mas liberou o serviço de alimentação a bordo a partir de 22 de maio. Com 4 casos suspeitos de hepatite aguda infantil, que atinge principalmente crianças de até 2 anos sendo investigadas em Minas Gerais, a baixa procura pela vacinação contra a doença aumenta ainda mais a preocupação das autoridades em saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, os casos estão em investigação e acompanhamento e foram notificados ao Ministério da Saúde. Os principais sintomas relatados foram a dor abdominal, vômitos, acompanhados de alterações de enzimas hepáticas. Os casos investigados no estado acenderam um alerta das autoridades em Patos de Minas. A gente sabe que a gente tem vários tipos de hepatite e 2 delas são imunopreveníveis, ou seja, a gente pode prevenir essas doenças com vacinas, que é a hepatite do tipo B e a hepatite do tipo A. A imunização pela hepatite B no município para crianças menores de 1 ano é de 72,41%. Já os adultos, a porcentagem é de apenas 7,6%. Já a imunização da hepatite A, dada apenas para bebês de 15 meses, é de 78,56%.
Os dados estão bem abaixo do que preconiza o Ministério da Saúde, que é de 95% da cobertura vacinal. Tem a vacina, que é uma arma potente, né, contra essas doenças. A hepatite B ela é transmissível através de sangue ou relação sexual, e a hepatite A é transmissível através de água e alimentos contaminados. Desde que a gente tenha os cuidados, né, com a água que a gente está ingerindo, diminui muito o risco, mas não justifica deixar de vacinar a criança na idade elegível, que é de 1 ano e 3 meses, que é a melhor forma de proteção. Muito menos deixar de vacinar a criança ou o adulto contra a hepatite B. A chefe da Vigilância Epidemiológica do município ressalta a importância da vacinação e pede para que todos procurem uma unidade de saúde para se vacinarem. A gente vê que a gente tem muitas crianças, né, que estão em atraso com todas as vacinas e pode estar procurando todas as unidades de saúde de 7h30 às 16h30 para completar o cartão. Bem como os adultos, pode procurar as unidades para tomar hepatite B, febre amarela, duplo adulto e manter o seu cartão atualizado. Tem sido uma constante, né? Deixar de lado a imunização de várias doenças. Principalmente durante a pandemia, nesses últimos 2 anos, o que a gente viu foi muito isso, né? Muita gente deixando de lado a imunização, o que pode provocar problemas muito sérios aí para a saúde pública. Olha, um pizzaiolo patense que mora na Espanha desbancou muitos estrangeiros em um concurso para eleger a melhor pizza do país. Vinícius Oliveira conquistou o 11º lugar. O Vinícius é de Patos de Minas. Decidiu ir para o exterior há 2 anos. Mora em Pamplona, na Espanha, e quis mostrar que entende de pizza, assim como os estrangeiros. Foi o único brasileiro a participar do primeiro campeonato de pizzas espanhol. O incentivo foi dos proprietários da pizzaria onde o Vinícius trabalha. É uma honra poder dizer para vocês que um patense conseguiu lograr a 11ª posição aqui no campeonato de pizzas da Espanha, né? A gente fez uma pizza bem tradicional, a gente trabalha com produto local aqui e a gente preza isso, né? Trabalhar com produto local. Vinícius, a aposta sem inventar moda e com ingredientes de qualidade fizeram a diferença e ganhou o paladar dos jurados. Essa massa que faz pra gente é uma receita de Edorta, que é um mestre panadeiro aqui da Espanha, grande amigo dos nossos patrões aí, e ele que faz a massa. Então é uma massa super leve, que é muito baixa em sal, como pode ver, muito elástica. Então a pizza ganhadora, ela leva tomate, leva jamón, o presunto, é o jamón serrano, que a gente habla aqui, pero em português creio que é jamón cru, que é aquele jamón que vem na pata. Então a gente usa isso que é muito tradicional aqui, que é o jamón passado, que vai pro forno, assim, e logo a gente termina. Sexta-feira combina com pizza, hein? Deu aquela água na boca. O NTV News volta amanhã em nova edição. Eu te encontro na segunda-feira. Bom fim de semana e até lá.